Graça e paz, amada igreja. Amém? Eu disse a ele, quando a gente estiver no Sri Lanka, vai ficar um pouco difícil de ele fazer isso comigo, né? Mas eu glorifico ao Senhor porque o nosso Deus é aquele que alimenta a nossa alma e o nosso espírito com a palavra da verdade. Amém? E se nós estamos buscando ao Senhor, se nós estamos fazendo nossa tarefa de casa direitinho, né, pastor? Estamos orando, estamos lendo a palavra. Sempre o Senhor vai compartilhar alguma coisa ao nosso coração. E quando a gente tem a oportunidade, a gente já sabe o que vai dizer, né? Eu glorifico a Deus, porque o Senhor tem feito assim. E o Senhor tem colocado na minha vida, no meu coração, as palavras da verdade. E isso faz com que eu tenha o desejo de compartilhar, né? Paulo diz, aquilo que de mim ouviste também, ensina, replica, fala a outras testemunhas idôneas, que sejam também capazes de ensinar a outros. E eu creio que nós somos essas pessoas, capazes de ouvir, de aprender, de praticar e também ensinar a outros. Amém? Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Aleluia. Isaías, capítulo 43. Eu tenho feito, enquanto você abre aí, né, deixa eu compartilhar, eu tenho feito um estudo de devocional e estudo bíblico com a Karine. E nós temos estudado sobre adorar a Deus com a nossa vida, glorificar a Deus com a nossa vida. E desde que eu comecei esse estudo, eu tenho aprendido coisas novas. E eu pedi do Senhor, na verdade eu não pedi, eu disse, Senhor, se o Senhor me der a oportunidade de compartilhar sobre glorificar a Deus com a minha vida, com a nossa vida, eu quero compartilhar isso com a igreja, né? E o Senhor já estava preparando todas as coisas, viu, pastor Sônia? Fique tranquilo. Amém? Então, Isaías 43, você abriu, você encontrou, diga glória a Deus, aleluia, amém. Se você não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 7. Posso começar? Diz assim a palavra do Senhor. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, e você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Diga, o Senhor é o meu Salvador. Amém. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Seba em troca de você. Diga, o Senhor pagou um alto preço para me libertar, em troca da minha vida. Visto que você é precioso, diga, eu sou precioso. E honrado à minha vista, porque eu o amo. O que é que você vai dizer agora? O Senhor me ama, Deus me ama. E porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. O que é que você vai dizer para você mesmo? Por isso eu não terei medo. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo
o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque que grandes, lindas, maravilhosas promessas e palavras de bênção e palavras de amor e palavras, Senhor, de conforto, o Senhor deixou escrito aqui para a gente poder, Senhor, conhecer a Ti, conhecer o Teu amor e conhecer o Teu poder. Obrigado, Deus, porque o Senhor amou a Israel, o Senhor amou Jacó, e o Senhor amou a mim, e o Senhor amou a cada um de nós. E por nós o Senhor pagou alto preço, o Senhor mandou Jesus para morrer por nós. O Senhor entregou um outro homem, que é Deus e era homem, para que pagasse o preço que eu não podia pagar. Obrigado, Deus, por essa palavra. E agora fala, Deus, profundamente aos nossos corações. Que hoje a gente saia daqui, Senhor, com outra visão, com uma visão mais profunda, com uma visão mais verdadeira, com uma visão mais real, com uma visão mais próxima do que realmente é viver para a Tua glória. Fala, Senhor, aos nossos corações e transforma tudo o que precisa ser transformado. Assim nós te oramos e te agradecemos. E se você concorda, você pode dizer amém. Aleluia! Glória a Deus. Nós sempre estamos dizendo aleluia, sempre estamos dizendo glória a Deus, sempre estamos cantando, né? Ao Senhor nós damos honra, te damos glória. E quando eu comecei a estudar um pouco sobre adorar a Deus com a minha vida e glorificar o Senhor com a minha vida, eu descobri uma verdade que impactou a minha vida e eu não consegui mais esquecer. E o meu desejo é que hoje à noite você também descubra essa verdade, você também alcance essa verdade e que isso traga um impacto para a sua vida que você não consiga mais esquecer. Amém? No dicionário, glória significa grandeza, honra. Orgulho significa fama que uma pessoa obtém por feitos heróicos, por grandes obras ou por suas extraordinárias qualidades. Fama que se alcança pelas virtudes, pelos talentos, pelas boas ações e por características excepcionais. A palavra no hebraico, não sei se eu vou pronunciar certo, mas escreve kabod, né? K-A-B-O-D. Tem dois sentidos. Pode ser usado como um peso, como uma força que um objeto faz sobre uma superfície, mas também foi usada para descrever a presença de Deus, o poder de Deus e a reputação de Deus diante da sua criação. Você já ouviu falar sobre essa palavra, reputação? Sim? Você conhece essa palavra, reputação? Reputação é aquela imagem que nós temos diante das pessoas, né? Assim, quando as pessoas dizem, olha, você não faça isso porque você vai manchar a sua reputação, você vai manchar a minha reputação. É o quê? Você vai manchar a imagem que eu tenho ou que você tem diante das pessoas. E glória significa, né, foi usado aqui no hebraico para descrever a reputação de Deus diante da sua criação. Ou seja, para revelar as características do Senhor, os atributos de Deus, a grandeza de Deus, os feitos heróicos de Deus, as extraordinárias qualidades de Deus diante da sua criação. Aqui em Isaías, Deus está dizendo que vai trazer, vai chamar de volta, né, uma profecia que Deus estava revelando aqui a Isaías sobre o grande e sobre o único Salvador, né, de Israel. Ele disse que ia chamar de volta os filhos e as filhas de onde estivesse, do norte, do sul, do oriente, do ocidente. E ele disse o seguinte: todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem eu criei para a minha glória, e a quem formei e fiz.
dar glórias ao Senhor, glorificar o Senhor, então, é o propósito único ou principal, né? Pois é o propósito principal das nossas vidas. A palavra está dizendo que Deus criou a mim e a você para glorificar o nome dEle. Criou a mim e a você para que a gente pudesse glorificar o nome do Senhor. Não somente para eu dizer glória a Deus. Amém? Eu posso dizer glória a Deus. Quando eu estou dizendo glória a Deus, eu estou entregando ao Senhor a honra e o tributo devido ao nome dEle. Mas o Senhor me criou para que com a minha vida, Ele te criou para que com a tua vida a gente glorificasse o nome dEle. Sabemos que Deus é poderoso. Amém? Deus é digno de todo louvor e adoração, verdade? Quando glorificamos a Deus, estamos mostrando ao mundo quem Ele é e o que Ele faz nas nossas vidas. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Fomos criados. Foi para a gente revelar, através da nossa vida, a grandeza de um Deus todo-poderoso. Você já pensou que coisa incrível? O Senhor fez a mim e a você. Somos mortais, somos pecadores, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas somos pecadores. Para, de uma forma maravilhosa, a nossa vida revelar o poder dEle, a grandeza dEle, as qualidades dEle, os atributos dEle. Você está conseguindo entender? Então, o Senhor é digno de todo o louvor, de toda a honra, de toda a adoração, e a minha vida e a sua vida devem ser vividas de maneira que as pessoas, ao olharem para mim e para você, possam glorificar o Deus que está nos céus. Eu não sei se isso está fazendo sentido para você, mas quando eu percebi isso, quando eu vi isso, e quando essa verdade, ela deixou de ser uma verdade só intelectual, e passei a ser uma verdade espiritual, eu não consegui mais viver os meus dias do mesmo jeito. Porque em todos os momentos eu estou lembrando que a minha vida precisa revelar as características do meu Deus. Isso tem muitas implicações práticas. Glorificar a Deus é chamar a atenção das pessoas, não para a minha roupa, não para o meu cabelo, não para a maneira como eu falo, não para a maneira como eu me comporto, mas glorificar a Deus é chamar a atenção das pessoas para o caráter de Deus. Quando eu glorifico a Deus com a minha vida, eu mostro para o mundo quem Deus é de verdade. Quando as pessoas podem olhar para mim e para você e reconhecerem que existe um Deus poderoso, existe um Deus soberano, existe um Deus maravilhoso, eu estou glorificando a Deus com a minha vida. Amém? Deus é o Criador de tudo que existe, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. No Salmo 92, 2, diz assim, Salmo 92, versículo 2, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Salmo 29, eu li a referência trocada, mas de qualquer maneira, eu li 29 e disse 92, né? Mas eu li 92, 2. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Mas vamos para o Salmo 29, que é a referência que eu tinha anotado aqui. 29, 2 diz, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem ao Senhor no esplendor do seu santuário, ou em outra versão, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade.
verdade. Glorificar a Deus, então, queridos, com a nossa vida, significa dizer que as coisas que eu estou fazendo, que a maneira como eu me comporto, que as palavras que saem da minha boca, que os pensamentos que ocupam a minha mente, que as ações que eu faço, elas glorificam ao Senhor, elas mostram ao mundo as características do meu Deus. O seu Deus é egoísta? Não. Se eu sou egoísta, eu estou glorificando a Deus com a minha vida? Não. O meu Deus, o seu Deus, ele é fofoqueiro? Não. E se eu sou fofoqueiro, estou glorificando a Deus com a minha vida? Não. Eu estou trazendo exemplos do nosso dia. O meu Deus é murmurador? Não. E se eu murmuro? Eu estou glorificando a Deus com a minha vida? Não. O meu Deus, ele ajuda os necessitados? Ele socorre, ele vem em socorro dos necessitados. E se eu não faço isso, eu estou glorificando a Deus com a minha vida? Não. Porque como eu vou mostrar que o meu Deus é bom, que o meu Deus ele vem ao encontro das pessoas, que ele estende a mão, que ele socorre o aflito, se eu não faço nada do que o meu Deus faz? E eu não estou dizendo que você é Deus Todo-Poderoso para fazer isso, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que o Senhor colocou em mim e em você condições de fazer com que o nome dele seja conhecido nessa terra. Amém? Deus colocou em mim e você o Espírito dele. Ninguém menos que o Espírito dele. E é esse Espírito que nos dá a mente de Cristo. É esse Espírito que move o meu coração e o seu coração para fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. E se eu só estou procurando a minha glória, se eu só estou procurando a minha honra, se eu estou procurando realizar os meus desejos, as minhas vontades, o Espírito de Deus não está no controle da minha vida. E eu não vou estar glorificando o Senhor. E eu não vou estar cumprindo o propósito para o qual eu fui criado ou chamado. Eu estou fora do propósito. No momento que eu não estou glorificando a Deus com a minha vida, eu não estou no propósito para o qual eu fui chamado. E isso é sério. Isso é muito sério. Sair do propósito. Sair debaixo da instrução, da bênção, da ordem para o qual nós fomos chamados. Então, glorificar a Deus chama a atenção para o caráter de Deus. Nós temos que dar ao Senhor a glória que é devida ao nome dele. Nós vimos aqui que dar glória é honrar uma pessoa pelos seus grandes feitos, pelas suas características excepcionais. E assim é o nosso Deus. Um segundo indicador, né, que está muito ligado a isso que eu estou falando, de que a nossa vida glorifica a Deus, é que nós, quando estamos glorificando a Deus com a nossa vida, nós louvamos os atos poderosos de Deus para que todos possam vê-los. Quando glorificamos a Deus, estamos mostrando ao mundo o que ele faz nas nossas vidas. Ele é um Deus de milagre, de prodígios. Nós devemos louvá-lo por isso. Amém? Quando eu estou glorificando a Deus, eu chamo a atenção das pessoas para o caráter de Deus, que é imutável, que ele é bom o tempo todo, que ele é perdoador, que ele é misericordioso, que ele é grandioso. Mas também, quando eu glorifico a Deus com a minha vida, eu estou louvando a Deus pelo que ele tem, não só pelo que ele é, mas pelo que ele tem feito na minha vida. Amém? Você tem coisas que você pode contar do que Deus tem feito na sua vida? Sim? Porque se você não tem nada que Deus está fazendo na sua vida, ou você não está deixando Deus trabalhar, ou você não está, é pior, está sendo ingrato, não está percebendo as coisas que Deus tem feito. A minha mãe dizia que a ingratidão mata a afeição. Vocês já ouviram esse ditado? Um coração grato é um coração que agrada ao Senhor, mas um coração ingrato é cruel. Nós, né, que não demos a vida por ninguém,
Nós que não somos o Deus resgatador, o Deus que pagou o preço. Quando a gente se depara diante da ingratidão, isso machuca, não machuca? Dói, não é assim? Então, quando a gente glorifica a Deus com a nossa vida, os atos poderosos do Senhor estão tão presentes na nossa vida que nós sempre temos o que contar. Nós sempre temos o que dizer de como o Senhor tem trabalhado, de como o Senhor tem agido de maneira sobrenatural, de como o Senhor tem feito grandes coisas, de como o Senhor tem feito milagres, de como o Senhor tem nos livrado, de como Ele tem suprido as nossas necessidades, de como Ele tem aberto portas que estavam fechadas, de como Ele tem agido acima do natural para nos alcançar. Amém? E isso a gente tem que falar, a gente tem que dar graças ao Senhor, a gente tem que proclamar o nome dEle. Olha no Salmo 105, deixa eu ver se eu estou lendo certo, né? Porque eu olho uma coisa e falo outra. Salmo 105, no versículo 1, diz assim: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Qual foi a última vez que você divulgou os feitos do Senhor na sua vida para alguém? Qual foi a última vez? Que você sentou com alguém, que você conversou com alguém e que você disse: olha, o Senhor hoje agiu assim. Eu não estava sabendo como eu ia resolver essa situação. Eu não estava vendo como fazer, eu não estava vendo a luz no fim do túnel. Mas o Senhor fez, o Senhor mostrou, o Senhor falou. Nós temos muito o que contar. Quantas vezes, né? A gente fez 27 anos de casado, eu e Keléo, esse ano. Temos filhos, a Sofia tem já 20 anos. E quantas vezes nós passamos por situações difíceis em casa, com 3 crianças pequenas. Acho que quase todos nós que já tivemos 3 filhos pequenos, né? Quem tem 3 filhos pequenos sabe como é que não é fácil. Mas chegamos a ter 3 filhos pequenos, somente o Keléo trabalhando, ganhando um salário mínimo, e as coisas não eram fáceis. E chegou o dia, eu lembro, a gente sempre conta isso, porque isso é poder de Deus, para que você creia. Nós passamos um tempo sem gás, e a tia Francisca mandava uma caixinha da Tupperware. Caixinha não, era um depósito assim da Tupperware. Todos os dias ela mandava o almoço. Todos os dias ela mandava o almoço. Porque eu não tinha dinheiro para comprar gás. E o nosso bujão ficava lá, né? E ela mandava. E o Keléo fazia a gente sentava assim no chão, eu, ele e os 3 meninos, e o Keléo ia colocando uma colherada de comida na boca de cada um. E às vezes ele passava a vez dele. Dava para o menino, para o Saliel, que estava em crescimento, né? Precisava de um pouquinho mais de alimento. E uma vez a Sofia disse: pai, o senhor está enganando a gente, é? O senhor não está comendo, não? E ele disse: não estou com muita fome. Não, pode ir comendo. E o Senhor agia de maneira milagrosa. Porque estamos nós todos 5 aqui, né? Para a glória do Senhor. Alimentados, saudáveis, bem nutridos, né, Denise? Porque o Senhor, Ele age. Mas nós sempre contamos os feitos poderosos do Senhor. Nós estivemos em Manaus no ano passado. E o Senhor não deixou faltar nada para nós. Amém? Nós estamos aqui em Fortaleza desde dezembro. E o Senhor não tem deixado faltar nada para nós. A palavra diz no Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta. E nós somos prova viva disso. Mas se um dia faltar o pão, o Senhor continua sendo bom. Amém? Se um dia faltar o calçado, se um dia faltar a roupa, o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo maravilhoso, o Senhor continua sendo esse Deus fiel, o Senhor continua sendo
o doador, né, de toda a vida. O Senhor continua sendo detentor de extraordinárias qualidades. Mas eu tenho que contar o que Deus está fazendo na minha vida. Você tem que abrir a sua boca e você tem que glorificar a Deus, contando os milagres que Deus tem feito na sua vida. Recentemente eu quero agradecer ao Senhor, porque a Sângela voltou para a faculdade. Para a gente era uma coisa quase impossível, mas o Senhor abriu a porta. E eu glorifico ao meu Deus por isso. Com faculdade ou sem faculdade, com sapato ou sem sapato, o Senhor continua sendo Deus, amém? Mas Ele é aquele que faz pelos seus filhos. É aquele que estende a mão. É aquele que abre o mar e, se não abrir, faz a gente andar sobre as águas. E eu e você temos que abrir a nossa boca e temos que contar as maravilhas que o Senhor tem feito. Se você não sabe o que Deus tem feito na sua vida, pare e pense. E peça do Senhor para abrir os seus olhos, para contemplar as maravilhas que Ele tem feito. Amém? Quando a gente glorifica a Deus, a nossa atenção está focada nele. Quando glorificamos a Deus, estamos nos concentrando nele e não em nós mesmos. E isso nos ajuda a manter nossa perspectiva correta. E a lembrar que tudo o que fazemos deve ser para a glória de quem? De quem? Não é minha, não. Não é do pastor Sônia, não. Mas vocês não amam o pastor Sônia, não? Eu ouvi, olha, pastor Sônia, eu vou dizer aqui, viu? Porque não sou fofoqueira, não, mas vou dizer. Eu ouvi as irmãs dizendo que amam o Senhor. Se olha, eu amo muito o meu pastor, porque o meu pastor é um homem que a gente tem acompanhado e tem visto a vida, e é um homem que é apegado à palavra de Deus, e é um homem que não mede esforços para ensinar a gente. Bons motivos para você ser amado. Mas quando a gente glorifica a Deus com a nossa vida, o nosso foco não está no pastor Sônia. Amém? Eu não vou vir para a igreja porque eu quero agradar o meu pastor. Eu não vou vir para a igreja porque eu quero ficar bem na foto, né, das mulheres da igreja, ou para agradar a Denise. Eu não vou vir para a igreja porque o meu crush está aqui, eu quero vir para olhar para ele, limpar a minha vista, né? Não é para isso que eu vou vir para a igreja. Porque quando eu quero agradar, quando eu estou glorificando a Deus com a minha vida, a minha atenção, meu foco é no Senhor. Amém? 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Vamos ver aqui. Amém? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O meu foco tem que estar no Senhor. Se eu vou acordar de manhã, eu vou acordar para, através da minha vida, ressaltar as características, as qualidades, os feitos do meu Deus. É para isso. Se eu vou comer alguma coisa, se eu vou beber alguma coisa, se eu vou na academia, se eu vou no cinema, se eu vou ao cinema, né? Se eu vou ao cinema, se eu vou à academia, se eu vou ao supermercado, se eu vou na casa da minha vizinha, eu tenho que fazer isso para a glória de Deus. Quando você se juntar com seus amigos para conversar, se junte para glorificar o nome do Senhor. Ah, pastora, você está dizendo que agora eu só tenho que falar da Bíblia o tempo todo com os meus amigos? Seria bom se fosse. É uma boa escolha. Você vai ver quantas coisas você vai ter para conversar. Acaba não, viu? Mas eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a sua conversa com os seus amigos tem que ressaltar as características do Deus que te criou e que te chamou para glorificar o nome dele. Você consegue entender isso?
Então, quando você se sentar para conversar com seus amigos, que essa palavra fique martelando na sua cabeça. Porque isso vai ser um excelente filtro para as palavras que vão sair da sua boca. Para os pensamentos que você vai dar lugar. Para as atitudes que você vai tomar. Porque esse Deus é o Deus que nos criou e que nos resgatou. Jesus morreu por cada um de nós. O pecado, ele está na porta, como o pastor Sônia estava falando aqui. Domingo, foi, pastor? Domingo de manhã. O pecado bate a porta. Aconteceu isso lá com Caim e com Abel. Eles estavam numa situação e o pecado estava batendo a porta de Caim. Foi Deus que determinou que ele pecasse? Foi? Foi não. Deus disse, né, o Caim, o pecado está batendo na porta, cabe a você dominar, cabe a você não cair nessa história. O golpe está aí, cai quem quer. O pecado está aí, vai cair quem quer. É verdade ou não é? Sabe por quê? Porque a maior verdade que tem na palavra é que eu e você fomos criados para a glória do Senhor. Essa é a maior verdade. Se alguém te disser o contrário, é mentira do inimigo. Nós fomos criados para glorificar o nome de Deus. Deus não precisa de mim e de você. Nós precisamos do Senhor. Deus não precisa de mim e de você, mas Ele nos criou, porque Ele queria que o nome dEle fosse revelado, exaltado através das nossas vidas. E Ele te colocou aqui, nesse tempo, Ele te colocou aqui nessa terra, no dia de hoje, para você fazer essa diferença. Ele te colocou no teu emprego, Ele te colocou na tua faculdade, para você fazer essa diferença. Ele te colocou na tua família, para você fazer essa diferença. Para você glorificar o nome dEle através da sua vida. Para que as pessoas que não conhecem a Jesus, que vivem nas trevas, que vivem perdidas, possam olhar para a sua vida e reconhecer que existe um Deus poderoso para transformar maldição em bênção. Um Deus poderoso para te tirar da vida de pecado que você vive e te trazer para o reino do Filho do seu amor. É assim que as pessoas têm que entender quando olham para você. E se a tua vida não está mostrando isso, você está fora do propósito. Mas isso não é um fim, não. Amém? Estar fora do propósito não é o fim. O fim é se você não quiser voltar. O fim é se você não deixar que o Senhor faça a mudança que precisa fazer na sua vida. Esse vai ser o fim, que você mesmo vai estar escolhendo. Não é Deus que está escolhendo para você, entenda. O Senhor, sabe o que foi que o Senhor fez para mim, para você? A palavra diz que Deus preparou as boas obras de antemão para que eu e você pudéssemos andar nelas. Esse foi o caminho que o Senhor trilhou para mim e para você. Um caminho de justiça em Jesus Cristo. Um caminho de paz e de vitória em Jesus. Vida de pecado não foi o que Deus traçou para mim e para você. E existem 3 coisas para a gente encerrar, que podem nos impedir de viver essa vida que Deus quer que a gente viva, que pode nos impedir de glorificar o nome de Deus através da nossa vida. Primeiro, todo mundo sabe, pecado. Não é verdade? A palavra diz que só o pecado faz separação entre nós e Deus. Meu irmão, se eu e você estamos levando uma vida de pecado, cuidando de um pecadinho de estimação, e não existe isso. Pecado, é transgressão voluntária da lei, é pecado. Pode ser a mentira, pode ser o adultério, pode ser a pornografia, pode ser o roubo e pode ser a murmuração. Pecado é pecado. Diga aí para mim, pecado é pecado. E pecado faz separação entre mim e Deus, entre você e Deus. Romanos 3:23, todo mundo sabe decorado. Todos pecaram
todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Quando a gente vive uma vida de pecado, nós estamos escolhendo sair nós estamos escolhendo seguir nossos próprios desejos em vez de seguir a vontade de Deus. Quando eu escolho a vida de pecado, eu estou escolhendo. E eu não posso culpar ninguém não, meu irmão. Essa história de dizer, não, foi a mulher que tu me deu, foi a serpente, foi a mulher que tu me deu, no final das contas a gente está botando a culpa em Deus. Deus, eu sou assim porque o Senhor me criou, a culpa é tua. Quanto descaramento, né? Podia fabricar muito óleo de peroba. Porque o Senhor não criou a gente para fazer as besteiras que a gente faz. O Senhor criou a gente para glorificar o nome dEle. Amém? Devemos nos arrepender dos nossos pecados e buscar uma vida de santidade para glorificar o Senhor. Segunda coisa que pode fazer com que a gente não viva glorificando a Deus é buscar a nossa própria glória. Fazer as coisas para a gente ser reconhecido. Fazer as coisas para a gente ser louvado, para a gente ser honrado, né? Quando a gente busca a nossa própria glória, nós estamos colocando nós mesmos em um pedestal e diminuindo a grandeza de Deus. Se eu só faço as coisas, se eu puder ser reconhecida, se eu só faço as coisas, se eu puder ser honrado e glorificado, onde vai ficar Deus nessa história? Como eu vou testemunhar das grandezas de Deus se tudo é a força do meu próprio braço? Se sou eu que sou inteligente, eu que sou esperto, eu que sou isso, eu que sou... Não, meu irmão. Então, quando a gente busca a nossa própria glória, a gente não consegue viver uma vida que glorifica a Deus, porque não pode ter duas pessoas no mesmo altar. Amém? O pedestal é único. O trono é único. E é Deus quem tem que ocupar esse lugar. E a terceira maneira, o terceiro empecilho, o terceiro impedimento, né, que faz com que a gente não glorifique ao Senhor com a nossa vida, é colocar a nossa confiança nas coisas mundanas. Gente, cada dia que passa, cada notícia que eu escuto, cada vez que eu vejo coisas na internet, eu percebo quanto o mundo é horrível, quanto ele não presta para nada, quanto é uma porcaria. O mundo é ruim, as coisas mundanas, não estou falando do planeta, não estou falando da vida, eu estou falando dos valores mundanos que se contrapõem aos valores da palavra de Deus. Quanta imundície existem nesses valores que se contrapõem à vontade de Deus. Quando eu coloco a minha confiança nessas coisas, eu não tenho como glorificar a Deus com a minha vida. Quando eu coloco a minha confiança nas coisas mundanas como dinheiro, poder, status, eu estou diminuindo a importância de Deus na minha vida. Salmo 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Devemos lembrar que as coisas desse mundo são passageiras. O pastor Sônia estava falando aqui há pouco tempo sobre isso também, né? Não junte riquezas onde as coisas vão acabar. As coisas do mundo são passageiras, mas Deus é eterno. E eu quero dizer para você, Deus é eterno e nós também. Em que sentido que eu estou dizendo que nós somos? Não porque nós sempre existimos, mas é porque nós temos uma vida eterna pela frente. E se eu glorifico Deus, se eu glorifico a Deus com a minha vida aqui, se eu honro ao Senhor com a minha vida aqui, se eu escolho o Senhor com a minha vida aqui, o Senhor também vai me escolher. Amém? O Senhor também vai me dar a vida eterna do lado dele. É isso que ele promete para mim e para você. Aquele que me negar, eu não vou conhecer não, mas aquele que me receber, eu vou reconhecer. E eu vou dizer: vinde, benditos de meu Pai. Entrem, se sentem e tenham a vida eterna no gozo do Senhor. Mas não se iluda.
Porque a vida eterna, longe de Deus, não existe nada nesse mundo de pior que você tenha visto ou ouvido que possa ser comparado. Se a glória das coisas boas não podem ser comparadas com as coisas que tem aqui, o tormento eterno também não. Ah, pastor, eu vou aceitar Jesus só com medo do inferno? Não. Aceite Jesus por amor. Aceite Jesus por gratidão. Aceite Jesus pelo que Ele já fez por você. Mas fique certo de uma coisa. Aquilo que você escolher, esteja preparado para carregar sua cestinha, para assumir as consequências. Eu gosto de dizer para os meus filhos, né? Às vezes as meninas estão lá em casa e a Sofia chega com um questionamento, ou a Sângela, ou o Saliel, e diz, mas eu sou obrigada a fazer isso, né? Mãe, por que a senhora não obrigou fulano a fazer? Por que a senhora não obrigou para vir para a igreja, não obrigou para descer? E eu sempre digo para eles, meus amores, vocês não são obrigados nem a ir para onde, Sofia? Para onde, Sângela? Para o céu. Eu digo, vocês não são obrigados a ir nem para o céu. Vocês vão para o céu se vocês quiserem. Agora, foi assim que Deus disse, olha, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, né? Eu digo, agora escolhe a vida. É assim que Deus está fazendo, Deus está colocando diante de nós a bandeja, dizendo, olha, vocês têm o direito de escolher. Cada um de nós tem o direito de escolher. O pastor Sônia, por mais que seja um homem íntegro, um homem reto, que tenha educado os seus filhos no caminho do Senhor, Denise do mesmo jeito, eles não podem fazer a escolha de salvação por nenhum dos filhos deles. Eu e o Keléo, por mais que tenhamos gastado toda a nossa vida cuidando dos meninos, ensinando, nós não podemos fazer a escolha de salvação pelos nossos filhos. Nós temos que dizer para eles, olha, Deus coloca diante de vocês a vida e a morte. Mas como pais, a gente pede, por favor, escolha a vida. Porque nós sabemos o que tem dos dois lados, né, pastor Sônia? Nós sabemos, porque a palavra que nos diz isso. Amém? Então, você que é pai, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acredito que você está glorificando a Deus com a sua vida. Você está ressaltando as características do Senhor com a sua vida. Mas deixa eu te libertar da seta do inimigo a respeito da vida dos seus filhos. Se você ensinou os seus filhos no caminho em que ele deve andar, confie no Senhor, não nas coisas mundanas, amém? Não nas suas forças, não no seu braço, confie no Senhor. Ore pelos seus filhos, interceda pelos seus filhos, mas deixe-os bem conscientes. Karen, Carol, Cauane, Saliel, Sandra, Sofia, Lara, Lívia, Darlan, Yasmin, Kleber Lucas, Amanda, deixa eu ver quem mais aqui. Levi, Lia e Davi, Pedro, quem mais de filhos está aqui? O Vitor e está aqui o Eric, Sara, né? Então, o Enzo, tá certo? Rafael, né? Vocês é quem tem que fazer a escolha de salvação de vocês. Rafael e Rafael, tá? Os dois Rafael, né? Vocês é quem tem que escolher. Os pais de vocês já fizeram ou estão fazendo, né, na vida dos mais novos, o que é obrigação deles fazerem. Ensinar e mostrar o caminho do Senhor para vocês. Mas vocês têm que fazer a escolha de vocês, de glorificar a Deus com a vida de vocês. Porque quando você glorifica a Deus com a sua vida, você está ganhando. Claro que os pais vão ficar felizes, porque eles querem o melhor para os seus filhos. Às vezes eu converso com a tia Francisca e eu digo, tia, como é que a senhora se sente? Seu filho pastor, o outro missionário, o outro presbítero, os seus netos na casa do Senhor. Quando eu olho para o altar, que tem, né, vários aqui, quando eu olho, chego lá no José de Alencar, que o meu filho está lá ministrando, e ela diz, eu fico muito feliz, eu não mereço. Ela diz, eu não sou merecedora, mas o Senhor faz. Amém? E o que eu quero que você saia daqui hoje à noite, né, que eu quero compartilhar, para a gente orar. Agora que você sabe
Como glorificar a Deus com a sua vida. Agora que você sabe que qualquer coisa que você faça, que você beba, coma, ou faça, ou fala, ou pense, tem que ressaltar as características de Deus. Tem que mostrar o que Deus é. E eu sei que você sabe o que Deus é. O desejo do meu coração é que essa verdade se agarre na sua mente. Se agarre no seu coração. E que você possa fazer boas escolhas, glorificando ao Senhor através da sua vida. Que as pessoas possam olhar para você e reconhecer que existe um Deus que salva, que cura, que santifica. Amém? E que tenham o desejo de servir a esse Deus, porque entendam, compreendam que Ele é sempre a melhor escolha que a gente pode fazer. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Pastor Sônia, você quer vir encerrar e orar? Obrigada mais uma vez. Se a palavra foi dura, faça que nem rapadura. É dura, mas é boa, não é não, pastor? A gente vai até o fim com ela. É doce, né? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos? Hoje à tarde eu fui fazer duas visitas, né? E em uma delas eu estava falando sobre a palavra que Jesus disse: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. E eu estava falando exatamente nesses termos de nós estarmos ali fazendo as pessoas verem Deus nas nossas vidas. E eu disse exatamente isso: olha, meu irmão, eu quero que as pessoas saibam que existe um Deus no céu e que eu sou servo dele aqui na terra. Eu quero ser conhecido como servo de Deus. Jesus disse: brilhe a vossa luz no meio dos homens, para que eles possam ver as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Eu quero que as pessoas saibam que existe um Deus no céu e que eu sou servo dele. Pense assim também você, meu irmão. A gente não foi chamado para viver escondido, não. Crente tem que botar para voar as bandas mesmo. Para a pessoa olhar para você e dizer assim: eita, aí é um crente, é um servo de Deus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai Santo, Deus querido e amado, em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por essa noite abençoada, por essa assembleia, por este ajuntamento, pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações, pela Tua presença aqui nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, por nos usar, por sermos instrumento nas Tuas mãos. Pai, a minha oração nesse momento, o meu clamor nesse momento, meu Deus, se houver alguém nesse lugar, meu Pai, sofrendo, que o Senhor traga refrigério, Pai, ao coração. Se houver alguém enfermo, meu Deus, que o Senhor traga a cura, em nome de Jesus. Se houver alguém perdido nessa noite, meu Pai, que o Senhor esteja agora encontrando essa pessoa, resgatando, tirando de um tremendal de lama, de um poço escuro. Tira, Senhor, e leva, firma os pés sobre a rocha, como diz a Tua palavra. Firma os passos. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua intervenção, pedimos, ó Deus, o Teu agir, clamamos o milagre, clamamos, Senhor Deus, que a boa mão do Senhor esteja, ó Deus querido, abençoando, esteja estendida. A Tua palavra diz que a Tua mão não está encolhida para que não possa abençoar. A Tua palavra diz, portanto, meu Deus, estende a Tua poderosa mão, Senhor Deus, para abençoar nessa noite, desfazendo as obras malignas, desfazendo obras das trevas, desfazendo, ó Deus, as correntes malignas, as fortalezas do inimigo, colocando por terra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Liberta, Senhor, cura, transforma, salva e regenera, Pai, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Ergue as mãos, irmão, por favor.
e que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, a unção, o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, meu irmão, seja sobre a tua vida, minha irmã, e seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Você que crê e recebe, diga amém, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Antes de você sair, cumprimenta o teu irmão, dá a paz do Senhor para ele, dá um abraço, né? Abençoa ele, uma palavra de bênção.